Shalom, meus irmãos, que a paz eterna seja com todos, que estejam no bom dia, ou boa tarde, né? Uma semana ou um final de semana. Que o Eterno te abençoe. Hoje nós iremos falar sobre obsessão por israelitas. Não vou dizer somente por judeus, mas por toda a globalização israelita que existe no mundo. Existe uma obsessão muito grande do cristianismo em tentar converter nosso povo, né, na fé deles. Seja força, seja apelativa, ou seja o que for. Então eles mudaram de tática. Mas antes, vamos fazer a nossa prece. Ouve Israel, o Eterno é nosso Elohim, o Eterno é único. Amarás o Eterno de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Estarão essas palavras que hoje ordeno no seu coração. Ensinarás seus filhos diligentemente, andando pelo caminho a deitar-te e a levantar-te. E serão como sinal na sua mão, e como memorial sobre sua testa, e como mezuzá nas portas e nombrados portões de sua casa. Então vamos lá, por que essa obsessão? Por que hoje eu botei esse tema, obsessão pelos israelitas? Bom, existe aí uma crescente obsessão entre os evangélicos em converter os judeus, os israelitas, né, para o cristianismo. Uma das fontes para isso, é a declaração que usa aqui de Paulo, né, que Paulo no Testamento, lá em Romanos, tem aqui escrito aqui, que diz o seguinte, Romanos 1,16, olha só o que eles usam. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus, a salvação de todo aquele que crê. Aí, olha só o que o texto diz, primeiro do judeu, depois do grego. Estamos dizendo primeiro do judeu e depois dos gregos. Você está entendendo a gravidade que é a situação que ele está tentando dizer aqui? Primeiro ele está tentando converter o nosso povo para depois converter o próprio povo dele. Muitos cristãos também eles acreditam que o seu falso Messias aqui, seu falso Salvador, só voltará quando Israel se render ao cristianismo. É o que eles pensam na mente deles, é o que eles acham, o que eles querem que aconteça. Infelizmente, não vai acontecer. Então, essa crença é baseada em uma passagem em Mateus, quando o Nazareno ele se dirige aos judeus e ele diz uma coisa, presta atenção, Mateus 23, verso 39. Olha o que ele diz aqui, ó. Pois eu lhe digo que vocês não me verão desde agora, até que digam, os judeus, bendito é o que vem em nome do Senhor dele. E não para por aí não. Eles apelam nessa maçã. Então quer dizer que o Nazareno só vai voltar se vocês que acreditam na Torá voltarem para o Nazareno, né? Voltarem da onde a gente nunca foi. Não sei para onde voltamos, para onde a gente nunca foi. Então, as igrejas evangélicas, ela tem investido milhões de dólares anualmente em organizações com o objetivo de converter o povo de Israel e alguns judeus por aí. Eles colocam missionários nas universidades, nas escolas, parques infantis, bairros judaicos, inclusive, se não me engano, tem uma cidade nos Estados Unidos, em Nova Zelândia, eles têm uma comunidade lá do Jesus for Judas, né, da comunidade que eles têm lá, do missionário lá, que até falei o nome, tem meio enrolado, né? Jesus for Jesus. Chique, né? Judeus para Jesus. É triste. Então eles gastam bilhões, inclusive tem mochileiros, eles pagam mochileiros para a Índia, para a Nova Zelândia, como eu falei, atrás de israelenses. São verdadeiros caçadores de judeus. Sabe um negócio desse? Querer forçar o povo que acredita na Torá a desacreditar na Torá para acreditar numa farsa. Tá entendendo? E ainda tem pessoas que fazem esses vídeos na internet, pastores, líderes mundiais, que dizem: tem muitos judeus se convertendo ao judaísmo. Isso é uma baita de uma mentira. O que acontece é que muitas pessoas vão morar em Israel e se tornam cidadãos israelenses. E muitos deles acham que são judeus. Por quê? Porque acaba adquirindo as práticas. E aí acaba voltando para o cristianismo e diz: poxa, eu era judeu e agora sou cristão. Por favor, né? Os missionários aqui, eles entram em parque infantil no Brooklyn, disfarçado,
entregando folheto para as crianças, para as pessoas que estão lá, induzindo as pessoas. Para justificar essa atitude, eles se baseiam na passagem do Novo Testamento, que é a maior declaração de hipocrisia, a gente pode dizer assim, já escrita na história. Veja aqui o que o Paulo disse aqui em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 23, ele diz: tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar aos judeus, para que os estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei. Olha, sujeito à lei. Embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei, para que os que estão sem lei, tornei-me como sem lei. Parece um trocadilho, né? A fim de ganhar os que não têm a lei, para com os fracos, tornei-me fraco para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. E ainda termina dizendo o seguinte, ó: faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser participante dele. Ou seja, os caras se infiltram no judaísmo, se infiltram no meio do povo que acredita na Torá, finge ser aquilo. Tem deles que até faz circuncisão, você não sabia não? Pois é, tem deles que até circuncida. Entendeu? Mas não leva a sério. Olha. Eles usam o quê? Eles usam o amor como armadilha. Usam o amor como armadilha. Conta um colega nosso, que é israelita, ele disse que estava passando no metrô de São Paulo, né, quando um missionário passou por ele e disse assim: Jesus chama. Aí ele respondeu, ele disse: ó, se ele me ama, por que o Novo Testamento é antissemita? O cara que disse para ele ficou sem palavras. Então ele chamou para ele: olha, deixa eu te mostrar aqui para que você veja como a Bíblia, o Novo Testamento, é antissemita. Não gosta do povo israelita. E como é que ele tem uma visão, como é que ele enxerga o povo israelita, né? Então ele pegou ali o livro de João 8,44, que o Nazareno chama a gente de filho de Satanás. Tá entendendo? Olha, chama a gente de filho de Lúcifer. Aí fica me perguntando, se vocês, de acordo com vocês, nós somos isso, por que vocês usam menorá nas igrejas de vocês? Por que os líderes religiosos usam talit de oração? É um símbolo israelita, também judaico também. Por que vocês têm as coisas do povo de Israel na sua congregação e diz que nós somos do demônio? Aqui em João 8,44 diz, olha, vocês, judeus, pertencem ao pai de vocês, o demônio, e querem realizar o desejo dele. Tá vendo? Palavra do seu Salvador, aqui você acredita nele, chamando a gente de demônio. Aqui em 1 Tessalonicenses 2,15 ele diz, olha, os judeus mataram o Senhor Jesus e os profetas e também nos perseguiram. Eles desagradam a Deus e são hostis a todos. Onde foi que isso aconteceu? Onde é que o judeu mata judeu aqui? E onde foi que matamos profetas aqui? Me diz. Isso é também de uma blasfêmia. Isso é apelo psicológico forçado. Quando o Nazareno foi condenado à morte no Novo Testamento, ele alega que todos os judeus responderam ao governador romano. Aí eu me pergunto, mas como é que responderam ao governador romano? Se os romanos naquela época odiavam os judeus, não queriam nem conversa com ele. Aqui em Mateus 27,25 é o seguinte: todo o povo judeu respondeu que o sangue dele cai sobre nós e sobre nossas crianças. Que barbaridade é essa? Que loucura é essa? Para você ver como o cristianismo ele apela forçadamente. Dessa forma, inocentando os romanos e assumindo culpa pela morte dele. Os versos aqui citados acima, eles foram usados como combustível para justificar 2 milênios de perseguição dos cristãos ao povo judeu. E aí ele diz, não, mas os heróis da fé que foram perseguidos foram os cristãos. Será mesmo? Será que você conhece a história? Foram mesmo os valdenses, as outras pessoas? Será que eles eram cristãos? É melhor você procurar um pouco da história e saber quem é que perseguiu quem. Quem é que massacrou quem. Então essa imagem negativa,
ela tem sido um tremendo problema para organizações missionárias, porque eles pregam uma coisa e fazem outra. Simples. Para reverter o problema, os missionários criaram o quê? Uma solução: pregar o amor. Sabe como? A partir de então, igrejas evangélicas de todo mundo, praticamente, né, tem ensinado que o único caminho para o coração dos israelitas é o amor. Sério? Então tá procurando errado, meu amigo. Tá procurando errado, não é o amor, não. Através do amor, dizendo, enviando apoio financeiro, né? Apoio financeiro. O que mais que eles fazem? Apoio político de Israel. Organizações como Cheer for Jesus, que eu falei. Por que eu estou falando muito dela? Porque ela está se destacando, né? Apelando e mentindo por aí sobre a questão de Israel, pregando falsas doutrinas e pregando coisas que não estão acontecendo, forçando as pessoas a acreditarem que o povo de Israel é um povo monstro e eles são os salvadores. Tá vendo como isso é hipocrisia? Então é o seguinte, eles enviam de apoio financeiro para as comunidades. Eles estão abrindo centros comunitários e enviando mais e mais missionários para Israel. Só que pararam agora por causa da guerra. Tá entendendo? Em uma campanha recente, a organização mundial Chosen People Ministries, ele levantou mais de $1 milhão de dólares para quê? Para construir um centro comunitário no Brooklyn, Nova York. Tá entendendo? O centro, ele terá o que? Bem na fachada, para chamar a atenção, bem na fachada, bem grandona, o nome Israel. Entendeu? Lá vai estar escrito assim, se não me engano deixa eu lembrar aqui, o nome é Produtos Kosher. Oferecemos comida kosher, que é a comida israelita. Então eles estão apelando. Vamos dar para os judeus aqueles que os judeus gostam. E aí vamos atrair eles. Tá na guerra, vamos montar um centro de apoio no aeroporto para receber os soldados cansados. Vamos dar para ele ar-condicionado, comida, bebida, água, vinho. Vamos dar para ele aquilo que eles gostam e vamos dar revistas, vídeos cristãos, que é para converter e amolecer o coração deles. É só você procurar, você vai ver esse monte de barbaridade aí, apelando, coisa ridícula. Usando o amor como moeda de troca. Usando o amor como do missionários, que eles têm alcançado milhões de pessoas fragilizadas psicologicamente devido às dores, né? Eles, como vou dizer, eles recebem os soldados, né, que estão lá. É uma coisa ruim? Não estou dizendo que é uma coisa ruim receber soldado na guerra. Eu estou falando que os próprios soldados estão divulgando um vídeo dos cristãos a fazer esse apelo e ninguém está satisfeito com isso, né? A tática missionária para enganar os judeus, para tentar enganar os judeus, os israelitas, são os grupos missionários, como eu falei, os judeus para Jesus, Cheer for Jesus no Brasil. Eles sabem que os judeus não são facilmente atraídos pela mentira do cristianismo. Eles são mentiras pela mentira do cristianismo. Para quê? Para conseguir atrair a atenção dos judeus fragilizados e com pouco conhecimento doutoral. Eles disfarçam a terminologia cristã, né, dando uma cara mais judaica, mais israelita, entendeu? A imagem abaixo do que eles querem, entendendo? É um cartão, eles têm um cartãozinho, que eu vou mostrar para você, um cartão usando o treinamento missionário dos Estados Unidos. Tipo assim, no cartão está escrito assim, ó: não diga Jesus, diga Yeshua HaMashiach. Não diga se converter, diga se tornar um judeu completo. Não diga sou cristão, diga acredita na Bíblia. Não diga visite a igreja, diga venha ao encontro dos estudos bíblicos. Não diga o Novo Testamento, diga segunda parte da Bíblia ou o Novo Pacto. E para finalizar, não diga cruz, diga árvore ou madeiro, que dá do mesmo. Vocês estão entendendo? Dá uma olhadinha nesse cartãozinho aí.
Tá entendendo como é que funciona? No cartão deles aqui, eles informam os missionários como substituir as palavras rejeitadas por nós, né, para dar uma acrescentada. A tradução do cartão usa a terminologia certa do lado deles. Se a mensagem deles é tão verdadeira, por que usar máscaras e métodos tão ridículos como esses? Por que os israelitas sentem tanta repulsa dos costumes cristãos? Porque são tudo falso. Enquanto que os cristãos se sentem tão atraídos pelos nossos, por que vocês cristãos se sentem atraídos pelo nosso povo? Já que você diz, de acordo com o seu Salvador, diz que nós somos filhos do demônio. Vós sois, o pai de vocês é o demônio. Está na tua Bíblia. Já citei o verso lá atrás. Então é o seguinte, o nosso conteúdo ele é verdadeiro. E portanto não precisa de máscara ou disfarce para te dizer o que é o que não é. Eu não preciso te converter, eu não preciso te entender, né, fazer que você entenda. Eu só te mostro aí você com o eterno. Tá entendendo? Então, por quê? A gente leva a vocês a conexão com o Criador. E isso toca de uma maneira tão forte que a verdade, ela por si própria ela se evidencia. Não se deixe enganar por roupagem judaica. Não se deixe enganar por pessoas que, na minha igreja tem o símbolo da menorá. Meu pastor é judeu. Na minha igreja, o meu usa o talit de oração tzizit, usa não sei o que mais lá. O meu usa essa correntezinha. Enfim, não se deixe enganar por pessoas que não cumprem Torá. A árvore sem lógica e a confusão genótica do Nazareno deixa as pessoas confusas, deixa as pessoas sabendo o que dizer. O problema é que, analisando de perto as supostas genealogias do Nazareno, você vê direitinho, nenhuma delas estão corretas. Tipo, a Primeiras Crônicas, Primeiras Crônicas, capítulo 3. Lá fala de Davi, Salomão, Rehavam, Aviar, Asa, Leoshafat, Leoram, eu estou lendo aqui, viu? Azariahum, Loash, Amazia, Azaria, Lotan, Ahaz, Jersicahum, Minash, Amon, Loshia, Leocan, Jeconias, Shaltiel, Pedaia, Zerubbabel, Hanania, Lexaia, Refaim, Arnan, Ovadia, Shecania, Shemaia, Neara, Eliomel, José. Aí por último eles colocam quem? Jesus. Vamos ver as árvores genealógicas de Mateus capítulo 1. Vamos ver se você compara com o que eu disse. Em Mateus capítulo 1 diz o seguinte, olha como é que começa. Davi, Salomão, Rehavam, Aviar, Assar, Leoshfat, Leoram. Aí não tem Azaria, não tem Loash, não tem Amazia. Aí vem Azaria, Lotan, Ahaz, Sheriahu, Menash, Amon, Loshia. Aí eles tiraram Joaquim no caso. Jeconias, aí Jeconias foi interessante. Eles botaram Jeconias como se fosse duas pessoas, sendo que Jeconias Shaltiel é o nome dele. Aí eles botaram Jeconias e embaixo botaram Shaltiel. E aí tiraram Pedaia e colocaram Zerubbabel, Abiúde, Eliakim, Azot, Sadoc, Ahim, Eliúde, Eleazar, Matan, Jacó. Já modificaram um bocado de coisa aqui, ó. Esli, Naum, Amós, Matatiahu, Yosef, Yanai, Melrim, Levi, Matat, Eli, José e Jesus. Eles aumentaram a coisa aqui. Aqui no Lucas capítulo 3 tem essa aqui, ó. Davi, Natan, Matat, Mená, Meleia, Eliakim, Yonan, Yosef, Yehudá, Shimon, Levi, Matat, Lorim, Eliezer, Yerushu, Elmadan, Kusan, Adi, Melrim, Neri, Shaltiel. Olha, você vê que não tem Jeconias, mas ele botaram a palavra Shaltiel e tiraram a palavra Jeconias. Zerubbabel, Rezá, Lonan, Yodá, Yosef, Zemei, Matatiahu, Met e Nagai. Aí eu pergunto, e o restante? Então, como eles estão confusos? Como eles pegam uma genealogia tão dessa e transformam nisso numa confusão? Aqui em Jeremias capítulo 23, no livro judaico, lembre-se que eu estou mostrando as versões. Mostrei primeiro a versão samaritana,
Eu estou mostrando aqui a versão judaica que os cristãos estão usando hoje para tentar justificar uma coisa que não existe. Então, assim, Jeremias e Irmiyahu 23:5 diz: dias virão, diz o Eterno, estabelecerei para Davi um ramo justo, um rei que reinará e prosperará e fará justiça e retidão na terra. Bom, o título aqui judaico é mais conhecido do Messias de Israel, né? Ele diz o seguinte: o Messias de Israel e Ben Davi, o filho de Davi no caso, conforme chamado aqui em diversas profecias por todo o Taná, no Taná, não é no Torá, estou falando isso. A versão do Torá samaritana, que é o que eu sigo, e existe a versão judaica, que é que os judeus seguem, né, que eu estou explicando para você. Então não confunda uma coisa com a outra. Então, por todo o Taná na Bíblia hebraica, como uma promessa do Eterno a Davi, seu trono seria estabelecido para sempre. Lá em 2 Samuel 7,16, e assim o profeta Ezequiel, ou seja, Ezequiel, nos relata sobre o futuro da redenção, né, de acordo com a fé judaica. Aqui em Ezequiel 37, 24, 25, diz o seguinte: e meu servo Davi será rei sobre eles, e um pastor sobre todos eles, andarão nos meus juízos, guardarão meus estatutos, os cumprirão, e habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, onde moraram os vossos pais, e nele voltarão a habitar eles, seus filhos e seus netos para sempre, e meu servo Davi será seu príncipe para sempre. Você sabe que Davi morreu e não tem genealogia mais de Davi, né? Alexandre o Grande foi e matou todos eles, não existe mais genealogia israelita davídica, não tem. Então, sabendo disso, os discípulos nazarenos e os autores do nosso suposto Novo Testamento, que chamam de Nova Aliança, que na não tem nova, precisavam provar aos seus leitores e seguidores que o nazareno cumpriria esse requisito. Mateus e Lucas, eles acharam, como vou dizer para vocês, eles acharam que a melhor ideia era apresentar a genealogia dele, traçar até Davi. E ele deu errado tudo isso, se bananaram todinho. O problema é que eles não imaginavam que alguém iria ver isso aí, que alguém enxergar isso aí, que prestar atenção nelas. Vamos aqui ao resultado. Para facilitar a análise que eu vou falar para você aqui agora, eu falei para você de cada genealogia aqui, colocar aqui as 3 genealogias, Crônicas, Mateus e Lucas. Você vê aqui no lado, você pega na sua Bíblia e começa a distorção, você pega lá. A primeira Crônicas, capítulo 3, a genealogia todinha, aí compara com Mateus capítulo 1, a segunda genealogia, e Lucas capítulo 3, vocês vão ver que não tem nada a ver uma coisa com a outra, se embanando com tudo, se perde em tudo. O problema é que eles não imaginam que alguém iria ver isso aí, tá entendendo? A primeira genealogia está descrita no Taná, no livro de Crônicas, no capítulo 3. A segunda, conforme apresentada no primeiro capítulo, né, do livro de Mateus, e a última no capítulo 3 de Lucas. Ou seja, as informações destacadas na planilha que eu mostrei para você aqui, elas serão discutidas aqui. Por quê? Já é uma simples, já uma simples lida, assim que você vê, percebe que as 3 genealogias não estão em harmonia. Se não estão em harmonia, por que eu posso dizer que o nazareno é descendente de alguém que nem sequer na genealogia ele está? Como é que fica isso? Se nem na genealogia judaica ele pertence. E as pessoas dizem, não, mas ele é judeu. Quem disse que ele é judeu? Quem foi que te disse isso? Quem foi que te falou que o nazareno é judeu? Então, o primeiro ponto de desencontro acontece quando o autor aqui do livro de Lucas aponta Natã como herdeiro de Davi e não Salomão. Percebemos aqui que os 2 livros do Novo Testamento divergem sobre a origem genealógica do Nazareno. A igreja que ela responde a essa contradição, alegando que a genealogia descrita em Mateus é a de José, seu pai. E em Lucas, né? Em Lucas, Lucas fala de Maria, sua mãe, que é Maria, sua mãe. Ou seja, o problema é que nenhum dos textos descreve isso. Ambos apresentam José como ramo final da árvore, logo antes do Nazareno. Porque que não lembra que em Crônicas ele termina com José, em Mateus ele termina com José, só que ontem ele termina com outra pessoa. Então,
Como percebemos os textos e discordamos claramente sobre essa loucura toda aí? Sobre quem é o pai de José? Será que é Jacó? Será que é Eli? Nem isso eles têm certeza. Essa argumentação falha, na verdade, em muitos pontos. Primeiro, porque a genealogia de Lucas não serve de nada, para nada. Por quê? Porque, primeiro, está muito claro no Taná que o Messias judaico, o Messias era descendente de Davi e Salomão, de acordo com o judaísmo. Aí em 1 Crônicas 22, 9 ao 10, eu estou comparando, você presta atenção, como não tem nada a ver o seu Salvador com as Escrituras Sagradas, nem com a Torá e muito menos com o Taná. Em 1 Crônicas 22, 9 e 10 diz: seu nome será Salomão, e eu darei paz e tranquilidade a Israel durante o reinado dele. É ele que vai construir o templo em honra do meu nome. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Está entendendo? E eu firmarei para sempre o trono do reinado dele sobre Israel. Então, de acordo com a profecia, diz que é sobre aqui, sobre a descendência de Salomão. E não de nada do que as pessoas estão pensando aí. Como Lucas, ele traça a genealogia por Natã, ela fica desqualificada logo no começo. Mas só que Mateus tentou fazer a lição de casa melhor e coloca Salomão após Davi. Mas ele também tropeça em algumas coisas. Eu já mostrei para você. Seu primeiro tropeço aqui, na verdade, é um problema teológico para os cristãos. Mateus mostra que o Nazareno era descendente de Jeconias. Está entendendo como é que é a loucura aí? De acordo com Taná, Jeconias pecou e se tornou prisioneiro do rei Nabucodonosor. Se você encontra aí em 2 Reis, capítulo 24, do 8 ao 16. Então, o Eterno se irritou com Jeconias e jogou uma maldição contra ele, cortando os seus descendentes na casa de Davi. Por isso não tem descendente de casa de Davi, nessa de Jeconias. E nem de outro, hoje em dia nem isso não tem. Aqui em Jeremias 22, verso 24 a 30, olha o que ele diz aqui. Juro pelo meu nome, diz o Eterno, que ainda que você, Joaquim, ou Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, fosse um anel de Salarém, ou seja, um anel de selar em minha mão direita, eu o arrancaria. Assim diz o Eterno. Registre esse homem, quem está falando? Jeconias. Como homem sem filhos, ele não prosperará e toda a sua vida, nenhum dos seus descendentes prosperará, nem se assentará no trono de Davi, e nem governará em Judá. E eu pergunto, e aí? Por que colocar Jeconias numa genealogia que nem ele, Deus Todo-Poderoso, quis? Ele tirou ele de lá, tirou ele de jogada? Como é que fica? Bom, nesse ponto, encontramos aqui um debate interessante entre judeus e cristãos. Muitos teólogos cristãos, eles alegam que por causa dessa maldição está ligada com a raiz de José, os nazarenos teve que nascer de uma virgem para tentar ali consertar a bagaceira, tá entendendo? Dessa maneira, não estaria afetado por essa maldição. Ah, mas ele não faz essa maldição, não, poxa, lógico. Nasceu de uma virgem, uma outra tribo que nem pertence à tribo de Judá. E aí, fica como? Nesse caso, a genealogia válida seria a da de Maria, conforme escrito em Lucas. Mas isso é um problema. Bota um problema nisso. Porque, como já vimos, né, essa genealogia não funciona. Não funciona. Por quê? Porque não vem por Salomão. Além de não dizer nada sobre Maria, se perde totalmente. Afinal de contas, você diz, mas ele é judeu, pai dele é de Judá. Que Judá, homem? Se ele é um filho de uma divindade. E uma divindade não tem genealogia. Pare e pense, ele é filho de uma mulher supostamente virgem, de um Deus. Aí me diga, ele era Deus, era filho de Deus, depois diz que mandaria o Consolador, senão ninguém viria. Então tem os 3 deuses, põe na sua cabeça. Tem 3 deuses aí na jogada que você adora, achando que é um só. Tá entendendo o negócio? Então é o seguinte, e se isso fosse verdade, não seria o caso de Mateus constar essas duas genealogias, não era para Mateus estar combinando essas genealogias, porque só trazer o que não funciona e ainda assim abrir o livro com ela. Por quê? Aqui Mateus 1, verso 1 diz, olha, repara que o primeiríssimo verso do livro de Mateus começa dessa forma, ó.
registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Onde que viu isso? O próprio verso aqui afirma que esse é o registro da genealogia dele e não qualquer outro que se apresente. Por causa dessa contradição, muitos teólogos partiram para outro argumento. Conforme lembro no final de 2 Reis, o rei Jeconias foi perdoado e libertado da prisão. Aqui em 2 Reis 25, verso 27 e 30 diz: no 37º ano do exílio de Joaquim, rei de Judá, no ano em que viu Moradaque se tornou rei da Babilônia, ele tirou Joaquim, ou seja, Jeconias, da prisão do dia 27 do 7º, segundo mês, do 12º mês. Ele lhe tratou com bondade, deu-lhe lugar mais honrado entre os outros reis que estavam com ele na Babilônia. Assim, Jeconias, que pode se chamar de Joaquim, deixou suas vestes de prisão pelo resto de sua vida, comeu à mesa do rei, e diariamente, enquanto viveu, Joaquim recebeu uma pensão do rei. Eu pergunto, sua libertação ela veio como resultado de seu arrependimento. E de acordo com o profeta Ageu, a maldição foi removida de seus descendentes. Então, esse é o pretexto que os cristãos usam. Aí Ageu 2,23 diz: naquele dia declara o Eterno dos Exércitos: eu tomarei meu servo Zerubabel, filho de Shaltiel, declara o Eterno, e farei de você um anel de selar, porque eu tenho escolhido, declara, né? Pois tenho escolhido declara o Eterno dos Exércitos. Lá não saída, mas da mesma forma que eu estou para vocês aqui, que nessa maldição de Jeremias 22, 24, Jeconias é chamado de um anel de selar, que foi removido. Aqui seu descendente, Zerubabel, é um anel de selar que retornou. Aparentemente isso resolve o problema para o autor de Mateus, mas muitos cristãos longe e fogem disso, porque pois apresenta um grande problema teológico para eles, gente. Bota problema disso. Então, no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês qual é o problema que temos aqui nessa genealogia de Jeconias. Que o Eterno te abençoe e aquele abraço.